este discípulo que fala o Evangelho, esse discípulo que fala das coisas de Deus. Vem, Senhor Espírito de Deus, ao Senhor. Seja em meu favor, vinde soberano, livrai-nos do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa tarde a todos. A gente vai continuar sobre os P's, certo? Primeiro P é de peia. Eu estou brincando, gente. Santa Teresa de Ávila, no Caminho de Perfeição, vai falar o seguinte: que me importaria ficar no purgatório até o dia do juízo, se pela minha oração uma só alma se salvasse. Ainda mais nesse caso, em que aproveito para muitos e para a glória do Senhor. Só repetindo o que ela fala, né? Que me importaria ficar no purgatório até o dia do juízo, se pela minha oração uma só alma se salvasse. Então, Santa Teresa de Ávila, ela fala também em outros dos seus livros o seguinte: 1000 vidas eu daria para salvar uma só alma. Então, os santos sabiam o valor da eternidade, da salvação de cada pessoa, né? O nosso fundador Moisés, ele fala que a forma de nós darmos provas a Deus do nosso amor é amando o nosso irmão. Porque se Deus olha cada um de nós como objeto principal do seu amor, então a gente deve olhar quem? Assim, de forma única, o nosso irmão, sim ou não? Às vezes a gente entende que Deus está na palavra, entende que Deus está na Eucaristia, no Padre, está na Santa Missa, mas esquece que Deus está no irmão. É ou não é? É fácil ver Deus talvez em quem prega, em quem serve na igreja como ministro da Eucaristia, da palavra, pastorais, canto, algum ministério de libertação, por aí vai. Escreve livro. Mas reconhecer Deus num bêbado, num drogado, reconhecer Deus em alguém que diz que é ateu, em alguém que diz que é satanista, que participa da macumba, é fácil? Não, né? Apocalipse 12, versículo 7. Apocalipse 12, versículo 7. Lembrando que o tema da pregação da manhã era sobre a vida interior, parte 1, agora é a vida interior, parte 2. Foi declarada guerra no céu. Miguel quer dizer, uma palavra que é escrita é Micael, né? Que quer dizer quem como Deus. Micael, quem como Deus. Miguel com seus anjos lutavam com o dragão. O dragão lutava ajudado por seus anjos, mas não vencia e perderam seu lugar no céu. O dragão gigante, a serpente primitiva, chamado Diabo e Satanás, que enganava o mundo inteiro, foi arremessado na terra, com todos os seus anjos. Escutei no céu uma voz potente que dizia: chegou a vitória, o poder e o reinado do nosso Deus, e a autoridade do Messias, pois foi expulso aquele que acusava nossos irmãos, aquele que acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles o derrotaram com o sangue do Cordeiro e com o próprio testemunho, pois desprezaram a vida até morrer. Por isso festejai céus, e os que neles habitais.
Ai da terra e do mar, porque desceu até vós o diabo, enfurecido, para saber que lhe sobrara pouco tempo. Palavra do Senhor. Pronto, o primeiro P. Provação. Apocalipse lembra esperança primeiro, não é provação não, mas também provação. A nossa vida de oração, quando eu falo vida de oração, não é quando você vai rezar um pouquinho, aí sai da oração e já parou a vida de oração, não. São Teresa de Ávila fala o seguinte: não vai ter vida de oração quem não tem oração na vida. Vocês entenderam? Vou falar de novo. Não pode ter vida de oração quem não tem oração na vida. Ou seja, para que eu possa dizer que eu sou uma pessoa que, quando estou no trabalho, eu estou rezando, no estudo, eu estou rezando, quando eu estou lá no salão, eu estou rezando. Tem pessoas que falam assim: não reza assim, pode parar para pegar a Bíblia, ficar meditando. Eu não faço, não. Mas eu passo meu dia todo dia pensando em Deus. Cuidado, né? No mínimo são mentirosos, né? Porque não é assim que funciona a oração. Você aprende a rezar parando diante de Deus. Parando. Outro P, né? Está parado diante de Deus. Quando você para diante do seu amado e amado por Ele, daí você aprende a transformar o seu dia em oração. A partir daí, desse encontro com Ele. Não é de outra forma. Às vezes a gente quer inventar, né? Não, mas eu rezo, eu fico pensando em... Isso aí já é outro nível. É outro nível de oração. Isso aqui é oração mental, que geralmente faz quem já está bem na oração vocal, nesse encontro com Deus fiel, diário. Aí você pode continuar rezando. É aquilo que São Paulo fala: orai sem cessar. Quando você tem uma vida de oração profunda, você consegue orar sem cessar. Porque você vai conseguindo ler na sua vida a presença de Deus. Teve uma doença, eu enxergo a presença de Deus me falando. Teve ali uma morte, eu consigo enxergar a presença de Deus me falando. Teve ali uma calúnia, teve ali uma crítica, teve ali um desânimo de mim. Eu vou conseguir agora detectar a voz de Deus nestas situações de perdas, de conquistas, de elogios, de críticas, de tristeza, de alegria. Eu vou ler. Eu vou conseguir identificar a voz de Deus aonde ninguém percebe, aqueles que não rezam, mas eu vou conseguir perceber. Não porque eu sou melhor, mas porque eu me tornei próximo. Eu deixei que Deus se aproximasse de mim, entendeu? Então precisa. Se Jesus precisou, a gente vai inventar um jeito diferente do de Jesus. Jesus ele passava vigílias de oração, vigílias. E as vigílias dele não eram igual as nossas não, que é de 10 a 2. Era noite até de manhã direto, não rezava com outra pessoa, né? Ele rezava até de manhã, falava, até amanhecer. Então, Jesus, que é Deus, que é 100% homem, ele via que era necessário parar diante do Pai. Nós precisamos parar diante de Deus, sim ou não? Sim. Só que a nossa vida vai passando por provações. E esse momento que eu tiro para rezar, esse exato momento, ele vai passar por purificações. Porque no início, quando eu falo início, depende de cada pessoa. Tem pessoa que o início é 6 meses, tem pessoa que o início dura 1 ano, tem pessoas que o início dura 2 anos, tem pessoa que o início é 3, 4, né? Depende. Tem pessoas que conseguem manter o fervor durante um bom tempo. Aí chega um tempo, aí já é outra fase da oração, viu? Aonde você não quer rezar. Você vai para a oração, parece que você está apanhando, parece que você tem um enjoo, um fastio de Deus. Você quer estar em qualquer canto. Em um bar, falando da vida alheia, dormindo na rede, jogando de coco, cozinhando, andando de cavalo, qualquer coisa, menos estar rezando. Aí já é um período onde a sua oração está o quê? Amadurecendo. Onde você tem uma resistência para rezar. Porque você está sendo purificado e Deus está te convidando a um nível maior de intimidade com Ele. Só que nós fazemos o contrário, né? Quando Deus está nos purificando, vem a aridez, vem a preguiça é outro peso, que eu já trabalhei. Vem essas sensações, essa vontade de não rezar,
Então nós achamos que é o demônio toda vez, não é assim? E tem alguma coisa errada, e agora eu tenho que rezar para que Deus renove o batismo no Espírito. Tem que rezar? Tem. Mas vai haver períodos que você pode passar um ano rezando, sem sentir nada, sem ouvir nada, com uma secura tremenda, e parecendo que Deus te abandonou. A única coisa que te faz ficar na oração é o quê? O amor a Deus. E o amor que você sabe que Ele tem por você. Essa é a certeza. Alguém já passou por isso? Ou está começando a passar? Ou não? Ninguém passou por aridez ainda espiritual, aquela secura, aquele fastio. Já? Continuaram rezando ou pararam? Se pararam, você regressou. Se continuar, esse período é o período de purificação. Que às vezes dura muito. Muito. 5 anos, 10, depende. Às vezes não é rápido, não, tem vezes que demora. Quando eu falo purificação, aí Deus, dentro desse momento, Ele purifica, mas Ele vai repetindo situações, porque geralmente a gente deveria cooperar para Deus nos purificar. Como? Outro P, penitência. A gente faz penitência? Faz aquela, Padre, reza Ave Maria, Pai Nosso, leia tal capítulo da Bíblia. Mas penitência, vou passar 3 horas de joelho, vou fazer um jejum assim daqueles fiel mesmo, todo amor, para valer. Eu vou. Coisas mais pesadas. Rezar 3 rosários hoje. Isso, é a mortificação. A mortificação quer dizer trazer morte à sua carne, né? Que é semelhante à penitência. Só que a mortificação pode ser interior também, porque a penitência, ela geralmente é exterior, né? Mas também pode ser interior. Mas a mortificação, por exemplo, eu falo muito. Falei na vida, eu falo muito. Hoje eu vou falar só o necessário. Diante de Deus eu apresento isso. Então eu estou fazendo o quê? Uma mortificação de falar menos. Eu sou uma pessoa que, se eu ver uma toalha ali molhada, jogada, eu quero brigar. Eu faço mortificação de não reclamar, colocar no cantinho, tudo que está. Naquele dia eu não falar nada com ninguém nem reclamar. De jeito nenhum. Então eu estou mortificando a minha vontade, que é o mais difícil. Às vezes a gente nem mortifica o corpo, nem mortifica o nosso interior. Né? Do ministério de música, como é que o ministério de música mortifica a carne? Eu queria cantar aquela música na adoração. Aí, não. Aí, o outro irmão diz, não, mas eu queria aquela. Você sabe que aquela é mais feia, mas você não. Eu sei que é tão bonita aquela outra, mas eu quero porque ela me emociona mais. Então eu vou mortificar o meu desejo. Mortificações pequenas, da língua, do tempo. Eu passo 2 horas na internet, vou ficar só hoje 10 minutos, hoje nem 1 minuto, né? São pequenas mortificações, entenderam? Eu gosto de ler muito e é uma coisa boa. Eu leio 100 páginas, eu vou ler hoje 2 páginas. Mortificar-se até daquilo que é lícito. Isso vai ajudando a nos purificar. Só que nós fazemos isso geralmente, aí Deus envia as purificações. Entenderam? Porque Deus não nos quer presos do nosso pecado. Então, como a gente não se esforça para ajudar a Deus a trabalhar a nossa vida, o que Deus faz? Deus, por misericórdia infinita, Ele vai mandar algumas coisas para se purificar. Às vezes mandar porque é a vontade dele, e às vezes permitir. Coisas que são às vezes pesadas. Pesadas. Não é pequenas, pesadas. Você vai dar medo isso, dá ou não dá? Não deve dar mesmo. Mas depois eu digo que vai ter outro medo, esse medo vai saindo quando a gente for para outros medos, né? Exemplo, Santo Agostinho falava assim, Senhor, castigai-me nessa vida, para que eu não seja castigado na outra. O castigo é a última tentativa de Deus de nos salvar.
Decore bem isso. O castigo é a última tentativa de Deus de nos salvar. É o último ato de misericórdia, os castigos, entendeu? Porque Deus não quer estar castigando. Mas, se for para nos salvar, Ele nos castiga nada. Hoje, é ensinado muitas pregações do contrário. É ensinado que Deus, porque ama, não castiga. Isso é mentira, viu? Se eu ouvir um pregador falar isso, ele está equivocado. Às vezes não por maldade, falta de estudo, falta de... Não é nem de oração, ele ora muito, né? Mas é falta de estudo mesmo. Porque os santos ensinam que Deus castiga sim. Só que não castiga, como também nós, por falta de formação, pensamos. Menino, sai desse não, Deus castiga. Aquele castigo de Deus viver, botando coisa no pessoal, né? Ó, não fala nosso nome, tu vai cair, tu vai pegar um câncer, como tipo, o carro virou, aí o que foi? Castigo de Deus. O que mais? A mulher falou mal do menino da outra, o menino dela teve uma doença, foi castigo de Deus. Cuidado com essas ideias. Quando Deus castiga é para salvar, não é para se vingar. A nossa visão é errada, né? Não, Deus castiga, Deus se vinga de mim. Deus se vinga do bandido, não. Toda vez que você entender castigo, diga, Deus me amando. Deus me amando. Há pessoas, tem um livro chamado Padre Jonas, Monsenhor Jonas, eu acredito em milagres. Aí lá tem vários milagres que o Padre Jonas presenciou, foi em Manaus. Cura de cego, pessoas que andaram pela aleijado. Sabe qual foi o maior milagre que ele contou no final? Uma mulher que pedia para ser curada, aliás, que não pedia para ser curada. Ela passou a vida toda dela ofertando a doença dela para as pessoas. Ele falou que foi o maior milagre que ele viu. Não foram os outros. Entenderam? Uma pessoa que sabia lidar com o sofrimento. Aí vamos lá, as purificações. Tem 3 tipos de pessoas. Talvez até mais, mas vamos pedir comigo os iniciados. Diga comigo, iniciados. Os avançados. E os perfeitos. E tem um quarto, que diga comigo, os retardados. Pergunta para o seu irmão, você acha que você é o quê? Iniciados, avançados, perfeitos e retardados. Vou falar bem rápido o que é cada um, certo? Iniciados, vocês são iniciados. Essa palavra é usada pela maçonaria também, cuidado, viu? Mas é quem está iniciando o caminho com Deus. Né? E tem uma experiência com Deus e quer deixar o pecado. Vocês querem deixar o pecado? Estão apaixonados por Jesus? Então vocês começaram o caminho. Depois, passa um tempo, como eu falei, depende de cada um tempo. Você vai querer dar passos mais largos. Hoje você tenta fugir do pecado mortal. Tenta ou não tenta? Pelo menos é para tentar. Quando você vai indo mais fácil, você não quer cometer nem mais um pecado venial. Porque as moradas, meus pecados não vai misturar muito, né? Você não quer mais nenhum pecado sim. Você não quer cometer mais nenhum pecado. Quando você começa a avançar. Os avançados, o foco deles é amar, não pecar. Para ele o pecado não quer nem conversa, né? Ele quer o quê? Amar. O foco não é nem deixar o pecado. O pecado ele já deixou. Ele quer amar mais. E os perfeitos é aqueles que conseguiram já unir seu coração com amor muito profundo a Deus. Não pecam mais mortalmente, venialmente, raramente, muito difícil. Só raramente um pequeno deslize, muito difícil. E eles estão unidos a Deus. O sofrimento para eles causa alegria. Alegria. E quando falta, eles perdem o sofrimento. Né? Sem unir o sofrimento. Eles perdem quando falta o sofrimento. A gente está em qual nível? Ou tem alguém já no avançado? Tem alguém nos perfeitos? Já está pedindo sofrimento a Deus? Ou se alegra quando sofre? Quais são os retardados? É isso que eu vou falar agora. Né? Eis o grande problema. Nós, por causa do outro P, preguiça de ser santo. Outro P, preguiça de ser
Quando a gente está no primeiro nível inicial, aí vem as purificações. Só que a gente aguenta quando está no fogo do Espírito lá, aquela coisa. Mas quando o negócio começa a pesar, ser exigente, obedecer, e aí você vê, começa a ver que é muito exigente, entre aspas, que a igreja pede, o que o grupo pede, a fidelidade. Você começa a se conhecer um pouco mais, olhar suas misérias, aí confessa e cai de novo, confessa e cai, confessa e cai. Você começa a desanimar. Aí nós temos duas atitudes. Ou nós lutamos, aí aqui São Miguel entra, como eu li, né? A guerra, aqui é o combate. A oração é o que? Combate. Mas lembre, quem vai à frente do combate é o Senhor. São Miguel junto lá, né? Então há um combate. São Tomás aqui nos fala o seguinte: quando você decide rezar, você vai ter uma grande briga com o demônio. Por quê? Quando você se decide a rezar de verdade, você está indo para o deserto, que é a oração. O demônio entende que quando você vai para o deserto, você está chamando ele para a briga. E o demônio vem para a briga assim ou não? Ele vem sozinho? Vem com os companheiros. Entenda, você não está chamando. Mas quando você vai para a oração, o demônio está entendendo. Ele está me convocando para a briga. Eu vou agora. Então no deserto nós encontramos Deus e encontramos o outro lado. Mas nós estamos com Deus. Você tem medo. Entendeu? Aí vamos lá. No combate, se você continua lutando, você pode vencer. Sim ou não? Vamos pôr a academia mais moderna. Né? Academia, você começa a levantar 1 quilo. Eu quase falo desse exemplo uma vez no campamento Mariana, se não me engano. Aí você vai levantando 1 quilo. Com o tempo você pode levantar 2, sim ou não? Com o tempo 5. Os músculos ficam mais duros, né? E vai doendo aqui, tarará, vai rompendo as coisinhas aqui. Com o tempo você pode ir com 20, 40, sim ou não? Por quê? Você está treinando. Se você se acostumar só com 1 quilo, você vai ficar mais forte? Você vai ficar com o músculo retardado. Quando nós estamos na vida espiritual, vamos fazer mais tempo aqui. O que acontece é o seguinte: quando eu começo a brigar com o meu pecado, com a minha carne, com o demônio, com o mundo, há uma briga. Difícil a gente comer, por favor. E quando eu tentando segurar, vou passar, certo? Vamos. Há uma briga. Sério? 95 quilos aqui. Eu encontro. Pronto. Pode ficar. Nessa briga eu vou criando mais força. Só que na nossa geração nós fazemos o seguinte: vem a doença, fica triste, pede a Deus, aí fala o quê? Aí eu venho. Aí eu quero brigar só um pouquinho, aí vou mais força ainda. Eu estou mais fraco. Aí eu perco alguém da família. Aí eu mais não quero lutar um pouquinho. Aí vem o pecado, o demônio, o mundo. Mas eu vou ficando mais fraco. Por que eu estou mais fraco? Porque o alimento que eu usava não pode ser o mesmo. Se eu rezar um terço, no início da caminhada, um terço não dá mais conta, porque os problemas são maiores. Entendeu? Os desafios serão maiores. Obrigado. Se eu confessava uma vez por ano, vai ter que ser uma vez por mês. Nós não estamos chamados uma vez por mês. Se o combate está maior, é toda semana, se puder. Toda semana. Aí eu rezava só um terço, um rosário, se possível 2. Eu comungava uma vez por mês, se possível todo domingo, se possível todo dia. E bem, eu vou usando as armas do Espírito, entendeu? Eu fazia o jejum só mais ou menos, agora tem que ser mais e mais. Se eu não for colocando armas, eu vou ficando, como diga comigo, retardado. É o grande problema hoje da caminhada espiritual. Nós ficamos com almas retardadas, porque a gente chega nesse nível e volta, nesse nível e volta, e vai assim, entendeu? Aí São Francisco fala: aquele que caminha para Deus e
para, ele faz o quê? Retrocede, regride. Por isso que às vezes você vai tendo poucos santos, porque a gente tem um organismo espiritual. Uma criança, ela precisa de comida de criança. Um adolescente, se for comer comida de criança, faz mal para ele, sim ou não? Só de criança? Sim. Um adulto, só a comida de uma pessoa de 12 anos faz mal? Claro que sim. Ele vai crescendo em idade e a comida deve ajudá-lo a ter mais força. Ele tem que ter um organismo que vai crescendo junto com a alimentação. É o alimento que faz ele crescer, entendeu? Só que na nossa vida espiritual nós não estamos atentos a isso. E isso prejudica muito a nossa vida espiritual. E a nossa alma fica como? Retardada. E as almas que ficam retardadas podem perder o céu. Sabia disso? Se a gente chega no nível, eu sou consagrado, sou discípulo, e eu me acostumei aqui. Você vê um consagrado, um discípulo, e conversa com ele. A conversa é a mesma de 10 anos atrás, ele deve estar com esse problema. Uma alma retardatária. Se você encontrar alguém no grupo daqui a 2, 3 anos, a conversa é a mesma. Olha no quarto grupo, o caso diz, a mesma história de antes, as mesmas meninas de antes, a mesma forma de partilhar de antes, o mesmo tempo de rezar de antes, é sinal que ele está com a alma totalmente doente, entendeu? A gente tem que ter cuidado quando vai acompanhar e analisar a nossa vida. Será que eu estou assim? Entendeu? Eu, graças a Deus, vi ela vai partilhando, né, que tem coisas hoje que não basta mais para ela, tá? Ela está precisando alargar. E nós precisamos alargar, entendeu? Os nossos passos. Não se acostumar em ficar no mesmo lugar e nem o quê? Retroceder, regredir. Isso é muito perigoso. Vocês entenderam mais ou menos isso aí? Partilhe com o seu irmão, por favor. Amém? Quanto tempo eu tenho? Mais 5 minutos? Nem sei. Pronto. Gente, olha uma coisa. Não faz diferença entre um padre, entre uma cozinheira, nesse sentido que eu vou falar, entre um papa. Pode uma cozinheira chegar no nível de santidade tanto quanto um papa ou mais. Entenderam? Pode. O Frei Eugênio, que eu acho que está em processo de beatificação, sendo estudado, é um frei genial, tem vários escritos dele muito bom. Ele estudou o doutorado de Santa Teresinha, ele foi um dos responsáveis, se eu não me engano. Ou foi a canonização, não lembro. Ele falou que foi uma vez para um convento, né? E lá ele encontrou uma cozinheira, bem simples, bem velhinha. Aí ela perguntou, ô Frei, eu não sei rezar. E já era uma das mais antigas, essa freira. Aí ele, mas por que você não sabe rezar? Aí ela falou, não, porque quando eu vou rezar o Pai Nosso, eu começo a falar, Pai. Aí eu começo a meditar, e eu não consigo passar de Pai.
Aí ele chamou a superiora do convento e falou assim, sem ela ver, né? Peça para aquela irmã dar um curso de oração para esse convento. É a irmã que mais reza de todas. Ou seja, ela aprendeu a ter uma vida de meditação, uma vida interior. Você pode rezar 4 horas, 5, 6. Se não tiver intensidade, não muda nada. É intensidade. Não é quantidade. Claro que se você rezar 2 horas e tiver a quantidade e a qualidade, melhor ainda, né? As duas coisas. Vocês preferem essa igreja cheia ou com poucas pessoas que queiram viver? Mas não é melhor que esteja cheia e queiram viver? Eu sempre tive essa ideia, a gente tem que querer as duas coisas, quantidade e qualidade. Porque a gente fala assim, não, vamos querer qualidade. E a quantidade? Tem que querer, porque a palavra fala que o Senhor quer que todos nós sejamos salvos, todos. Todos é muito, sim ou não? Sim. Vocês estão satisfeitos com as pessoas desse grupo? Sim, sim ou não? Sim. Mas tem uma inquietação que venham mais pessoas? Pronto, deve ser assim. Então vamos lá. Aonde você está, se você treina o seu interior, você pode ser santo. Ah, eu sou professora, eu sou agente de saúde. Você pode ser uma grande santa? Pode. Você tem que treinar a sua vida interior. Uma coisa que nós fazemos pouco é silêncio. É ou não é? Na missa não nos ajudam a fazer isso, praticamente quase nenhum padre. E aqui não estou falando mal de padre, estou falando o que é constatável. Precisa você ser um gênio para perceber isso. Você vê em algum momento algum padre fazer o silêncio na missa e ficar caladinho uns 3, 4 minutos? Você via aqueles padres antigos, Padre Maurício, né? Você vê os padres de hoje fazer isso? Não. Também você não vê os leigos, né? Quase. Você vê o leigo, ti, antes da missa, durante a missa e após a missa. É a feira da rapadura, né? Tem como a gente crescer na santidade participando de uma missa desse jeito? Não. Tem como crescer na vida de oração se você ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, que é bom, deve orar, canta, 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 aí passou 1 hora rezando. 55 minutos para tudo isso. Aí parou em silêncio quanto tempo? 5 minutos. Tem como crescer? Diga assim, o silêncio é uma ferramenta necessária para a vida interior. Até quando a gente está conversando com os amigos, a gente não consegue às vezes ter silêncio. Não espera nem o amigo terminar a frase, já vai atropelando, né? A gente quer saber se fala muito. Diga comigo, a tagarelice é falta de castidade. Vocês sabiam disso? A pessoa tagarela, não é a pessoa que gosta de conversar. A pessoa tagarela que, por exemplo, tem pessoas que você conversa, se você passar 2 horas com ela, ela conversa, mas você não falou nada. Se passar o dia todinho, ela conversa, não falta assunto, mas você não disse nada. E ela, eu conversei tanto com tal pessoa, não conversou. Ela apenas falou, entendeu? Então, nós precisamos pedir a Deus a graça de ter uma vida de o quê? Escuta, uma vida de silêncio. Isso ajuda a dissipar a nossa preguiça. Isso é uma preguiça de ser santo. Por quê? O silêncio exige coragem, sim ou não? Vocês sabem por quê? Porque quando a gente está rezando, vem um vulcão. Bum! Começa Deus te mostrar quem você é, quais são os seus defeitos. Quem reza é assim, viu? Se você reza e você se acha melhor do que antes, olha aqui as palavras que eu vou usar. Se você reza, você sabe que Deus te tornou melhor do que antes, claro. Mas você não se acha melhor. Você vai achando mais defeito ainda em você. Puxa vida. Estou com 1 ano caminhando, mas falta mudar isso. Aí passa 2 anos, vai, parece que eu tô é pior. Aí começa isso. Mas é porque você está se conhecendo mais. Entenderam? Se quanto mais você caminha, mais você se acha santo, tem uma coisa errada. Porque nem o santo se achava mais santo, não. Ele se achava o pior dos pecadores. Santa Teresa de Ávila morreu pedindo, morreu assim, né? Em vários livros ela pedia, por favor, quem lê esse livro, reze por mim quando lê, porque eu estarei no purgatório.
a mulher do mais alto nível de santidade. E ela se viu uma grande miséria. Todos os santos foram assim, porque eles se conheciam. Entenderam? Então a falta de silêncio nos impede de nos conhecermos. É a preguiça de fazer silêncio, né? A preguiça. O certo na missa seria, foi feita a homilia, o padre vai lá, senta, silencia, ele comunga a palavra que ele nos anunciou, de Cristo, e nós silenciamos junto com ele, comungando o que foi pregado, entendeu? Depois da homilia. Vamos falar isso para o padre nem cobrar, você não deixa mais vir para cá não, viu? Era para ser assim, se não faz é ele Deus, né? Terminou a comunhão, aí a pessoa coloca um canto de comunhão, uma ação de graça e faz o quê? Mal terminou de fechar a boca o grupo, o canto, oremos. Ou seja, parece que tem uma placa às vezes na missa, proibido o silêncio. É ou não é? Se no grupo de oração não acontece, tudo bem que a gente é mais um negócio mais movimentado, tudo bem, né? Que é muito próprio do grupo. E quando a gente fala assim, vamos fazer silêncio, até no grupo de oração é assim. Vamos fazer silêncio para acolher tudo o que Deus falou. E a pessoa ainda fica falando. Porque Deus falou isso, isso, isso. E pá. É silêncio ou é para estar falando para os outros ouvir? Estar atento, porque a gente fica tudo barulhento demais. Aí depois o pastor parou de falar, né? Eu falo porque eu fiz muito isso. Né? Aí parou de falar. 1, 2, 3. Ave Maria, cheia de graça. Silêncio de 3 segundos. Vocês entendem que a gente tem uma dificuldade, isso é uma obra do demônio. Ele não quer que nós silenciemos. Gente, isso aqui é sério mesmo. Se vocês trabalharem o silêncio na vida de vocês, em muitas áreas, vocês vão ver a vida de vocês mudada. Mudada. No casamento, o silêncio no casamento. Não é o silêncio do diabo, é o silêncio de Maria, viu? É um silêncio produtivo. Porque tem um silêncio de omissão. Tem ou não tem? Rapaz, a Jordélia está fazendo coisa errada. Mas de nada não, você magoou a bichinha. Aí todo mundo vê ela fazendo coisa errada. De não, se não magoou, ela se afasta do grupo. Daqui um dia ninguém falou nada para ela, nem corrigiu. E ela foi-se embora do grupo. E com medo de magoá-la, o mundo não tem medo de matar ela, de acabar com ela, ela se acabou todinha e ninguém falou nada. Esse silêncio é diabólico, não é divino. Não é de Maria, entenderam? Diga assim, preguiça de fazer silêncio. Bloqueio para ser santo. O outro P, que ele é casado com orgulho. É a presunção. É um pecado contra a esperança, presunção. Eu presumo que eu sei as coisas. Eu presumo que eu entendo a Bíblia. Eu presumo que eu sei o que a igreja ensina. Eu presumo que eu não preciso da confissão. Eu presumo muita coisa. É o autossuficiente. Eu presumo que eu não preciso partilhar com ninguém. É a pessoa novamente orgulhosa. A presunção é um pecado muito grave. Vocês sabiam disso? 2 pecados graves contra a esperança. Diga comigo. Desespero. Desespero é você não confiar mais na misericórdia, achar que já está no inferno, não tem mais jeito, você não presta mesmo e acabou a história. Isso deve ser assim? Não, Deus nos ama. Deus sempre vai nos dar uma chance. Mas a presunção novamente leva àquele pecado. O julgamento. Quando você se vê no seu pensamento julgando todo mundo, é sinal que você é presunçoso e orgulhoso. E você precisa reconhecer, Senhor, eu sou um miserável, orgulhoso e presunçoso. Na sua oração reconheça isso, viu? Porque Deus fala lá em São Tiago, né? Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Vamos repetir? Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Ele dá a sua graça a quem é orgulhoso? Dá, mas ele não quer. Ele envia a graça dele, mas ele não quer. Ele não acolhe. Porque ele é o que é autossuficiente. Ele se basta. Não é só Deus aí basta, eu me basto. Entenderam? Eu aprendi muito na minha vida, porque eu sempre quis perguntar. Se eu ver alguém que eu sei que eu posso puxar alguma coisa, eu puxo o máximo que eu puder. Entenderam? De pergunta, de curiosidade.
Quando tinha um seminarista que estava quase formado para ser padre, vinha para o Shalom, Padre Júlio, eu ainda era pivete. Eu ficava perguntando, ei, o que é o purgatório? Bem direitinho, me diz aí. E acontece isso lá? O que é o inferno? O que é a Eucaristia? Eu perguntava. Os orgulhosos não perguntam. Nessa época eu não era orgulhoso não, viu? Mas agora eu sou. Estou lutando para não ser mais. Então a gente vai, às vezes se enchendo de si, acha que se perguntar. Vou perguntar não. Então eu pergunto. Eu vou te perguntar uma coisa, eu já sei, né? Mas só para confirmar o que eu já sei, você não sabe. Quando eu vejo um orgulhoso, eu reconheço que eu sou orgulhoso, então eu já sei na hora, né? Uma vez tinha um rapaz, até ele se afastou do Shalom e voltou. Eu sabia que ele ia se afastar, claro, né? Sem julgamento nenhum. Porque quando a gente é muito orgulhoso, tem que se afastar, quebrar a cara e voltar, né? Ele chegou para mim, a gente conversava muito, aí ele... Oséias, isso, aí eu fui falar. Ele, não, mas eu já sei. Eu falei, não, você não sabe. Aí ele, pois eu sei, pois me diga como é. Eu falei assim, bem nojento mesmo, me diga como é. Ele, eu falei, você não sabe, irmão, seja humilde. Queira aprender. Era uma pessoa nova na caminhada, entendeu? 2 anos de Shalom. Aí a pessoa se enche. É claro que está na cara que vai ter que quebrar a cara. Eu e você. Encheu-se de si. Santo Afonso fala que Deus vai permitir que a gente caia feio. Para quê? Para que a gente não se perca eternamente. Entenderam? Então cuidado, você que está com a caminhada espiritual bombando, se vigie. Se vigie mais do que quem está com a vida espiritual toda relaxada. Porque ele pode se arrepender e voltar. E você pode relaxar um pouquinho e falar a Bíblia. O leão está como... Aliás, o diabo está como o leão que ruge ao nosso redor, pronto para nos devorar. Então, às vezes, entenda uma coisa, um pecado se liga a outro. Quando você é orgulhoso, você não quer rezar. Ou então, quando você reza e Deus não fala o que você quer, você para de rezar. Santo Afonso, ele falava o seguinte também. Diga comigo, eu não rezo para que Deus faça a minha vontade, mas para que eu faça a vontade de Deus. Talvez muitos de vocês e muitos de nós rezem assim, na expectativa que Deus mude de ideia. Não vai mudar não, gente. Se ele mudar, ele não é Deus. Nosso Deus é Deus verdadeiro. Se o Deus que você rezou precisa mudar de ideia, você está rezando para um ídolo. Quando a Bíblia fala que Deus mudou, Deus voltou atrás, é preciso toda uma teologia explicar o que é isso aí, porque Deus não volta atrás. Deus não muda de ideia. Deus, ele sabe o que é melhor. Se ele mudar de ideia, ele não sabia o que era melhor. Quando a Bíblia fala que Deus voltou atrás, é mostrando a vontade dele sempre foi aquela. Mas quando o homem escolhe o mal, ele vai ter consequência do pecado. E quando ele escolhe o bem, Deus vai abençoá-lo, entenderam? Será que Deus queria destruir Nínive, sim ou não? Não. Deus sempre queria que ela fosse uma cidade boa, mas ele manda Jonas para falar que a cidade vai ser destruída. A cidade foi? Não, porque o povo se arrependeu. Só que Deus tem que usar uma linguagem que nós entendamos, né? Voltar atrás, ele se arrependeu, Deus enviou o mal. Deus envia o mal? Mas na Bíblia fala, em algumas passagens, Deus enviou o mal. Vocês estão entendendo que nós precisamos nos aproximar da linguagem divina para procurar entender? Santa Teresa de Ávila fala o seguinte, quando for rezar, cuidado, porque Deus leva a sério a nossa oração. O caminho de perfeição que ela fala isso. Ela falando para as irmãs, né? Ela falou assim, quando Jesus foi lá no Getsemane, Mateus 26, rezar, e falou, Pai, faça não a minha vontade, mas a tua. Deus fez a vontade dele? Sim ou não? Doeu em Jesus? Então, quando rezar, reze bem direitinho, viu? Saiba o que está rezando. Senhor, faça a tua vontade. Mas faça essa oração sabendo que tudo o que acontecer vai ser para a sua salvação. Você pode rezar assim, Senhor, faça a tua vontade. Aí amanhã tua mãe morre. Não estava nem com problema de saúde, morreu. Mas como é que pode? Eu disse a Deus que se essa vontade dele, minha mãe morreu. E se fica revoltado contra Deus. Se eu faço a tua vontade, caminhando aqui, pregando e ajudando todo mundo, foi fazer o exame, descobriu que está com câncer.
a gente se revolta contra Deus. Senhor, faça a tua vontade. A vontade de Deus, gente, ela é um mistério muito grande. A vontade de Deus não era o câncer, mas sem dúvida ele tem algo misterioso, maior do que aquela doença, para ensinar com aquilo. E para que você vá para o céu e outros por aquele meio. Padre Léo, ele não pregava muito? Era um homem de Deus? Não morreu de câncer? Deus tinha raiva dele? Não. O Ronaldo, um dos irmãos da comunidade, morreu num carro perdendo sangue. Sangue de acidente de carro, né? Ele bombava nas pregações, um ótimo pregador, coordenava o grupo de oração, todo mundo era atraído pelas pregações, pelo carisma, pelo amor dele, próximo das pessoas. Ele morreu de um acidente. Deus não amava? Vocês estão entendendo? Deus não amava São Francisco, que morreu cheio de dor. Teve que colocaram ele no chão ainda, ele pediu para colocar, na mesa cheio de dor. Deus não amava Santa Teresinha, que morreu de doença nos pulmões. Deus não amava Santa Rita de Cássia, que morreu com uma ferida na testa. Chega a fingir, as irmãs tinham que isolar ela. Quando morreu, exalou perfume depois, né? Deus não amava esses santos? Sim ou não? Então, quando nós rezarmos, vamos pedir a Deus a graça de progredir, de não ficar com a alma retardada. Porque as almas retardadas da igreja, ou vira gente chata dentro da igreja, que afasta os outros, ou vira protestante, mormon, ateu, testemunho de Jeová. Se você olhar para o pessoal que foram para as seitas, que era da igreja, a maioria eram almas retardatárias. E quando veio o sofrimento, não deixou Deus purificar. Fez o quê? Caiu fora. Foi procurar a solução mágica. Então, quando a sua oração estiver desse jeito, saiba que você está começando a dar passos. Você está em uma guerra. Só que essa guerra, ela não vai ser vencida, ela já foi. Você só precisa ficar do lado certo. Do lado do dragão ou do lado de São Miguel Arcanjo. Você precisa escolher o lado que você quer ficar. Um lado já venceu a batalha. O outro está inconformado, querendo, mesmo sendo perdedor, levar pessoas para serem perdedores com ele na eternidade. E nós precisamos estar o quê? Prostrados, fazendo a petição, o que mais? Com convicção na pleuroforia, com a parresia e perseverar. Para curar o quê? A nossa presunção e a nossa preguiça. Amém? Amém. Eu acho que a gente... Aquela água que a gente vive, todo dia eu faço aquele padre bebe naquelas orações, eu uso ela, eu bebo e eu lavo minha vista, minha mulher está concentrada, com muita fé. Tem muitos que dizem que não serve de nada. É assim, bem rapidinho. Os sacramentais, a água benta é um sacramental. O rosário é um sacramental. Isso aqui, o tal, é um sacramental. O escapulário é um sacramental. O que é um sacramental? São armas espirituais que elas são manifestadas de forma visível. Essa cruz, ela faz mal ao demônio, sim ou não? Ela por si mesma? Não. É a bênção que foi dada nela. É a água. Se eu jogar água no endemoniado, faz mal? Não. Mas se eu jogar água benta, ele vai se sentir mal? Vai. Porque recebeu uma bênção de um padre ou de um diácono. Então, o sacramental, não é os sacramentos, o sacramental, ele tem eficácia à medida que eu creio. Entenderam? Se a senhora usa com fé, de fato, tem valor. Mas não pode ser uma fé supersticiosa. Tipo, eu creio na água que o padre benzeu. Aí se vier um pastor e ora na água, eu creio do mesmo jeito. Não. O que o pastor ora continua sendo água. Não tem nada de água benta. Se vier um macumbeiro e botar um banho de água, não serve de nada. Só a água benta. Então a gente tem que ter cuidado, né? Não usar os sacramentais como superstição. Os sacramentais são armas de Deus. Mas a minha pergunta é aquele padre das orações. Não, mas eu sei, eu entendi. Tanto
pelo rádio como pela televisão, quando um padre abençoar um escapulário, uma cruz ou uma imagem, vale, viu? Porque a bênção, que é um sacramental, ela vale à distância, pelo rádio, pela TV, né? Então, usem como armas contra o demônio. Isso ajuda na sua oração. Ajuda muito. Quando você estiver sendo tentado, você tem como descobrir se era o demônio ou não. Só estou terminando já. Se você pegar água benta, se persignar com a água benta e a tentação continuar, sem dúvida é a sua carne. Ou o mundo lhe tentando. Mas o demônio não é não. Por exemplo aqui, ó. A Iracema é muito fiel ao esposo dela. Ela sentiu uma forte tentação de trair o marido. Como é que ela vai saber se é o demônio? Se ela tiver com água benta ou com sacramental, ela reza um pouquinho, coloca nela, invoca Jesus e Maria. Se aquilo continuar, é porque a carne dela está passando por uma tentação. E se é o demônio de forma direta, vai ter que sair naquela hora. Porque o demônio não resiste aos sacramentais. A água benta, resumindo, ela serve e muito. E muito mesmo. Eu fui agora, Raquel, até te contei, né? Rezar por uma mulher e ela estava com manifestação demoníaca. E o que aconteceu? Só um instantinho. O que aconteceu? Quando eu rezei por ela, eu dei água benta para ela e ela não sabia que era água benta. Ela aguentou beber água? Não, ela jogou para fora. Falou, que água ruim, essa água não presta não. Porque eu fiz algumas coisas para saber se era algo do demônio ou não. Aí eu coloquei um pouquinho de água benta, na hora que ela bebeu, ela jogou para fora. Ou seja, era algo do mal. Entenderam? A gente tem que ser esperto, mas com Deus. Se a gente quiser ser esperto sozinho, o demônio passa perto da gente, né? Tem que ser em Deus. A senhora pode falar. Porque eu tenho problema nas minhas duas vistas. Sim. Fiz exame, a doutora disse que eu não podia usar maiópese enquanto eu não me operava. Certo. Aí ainda não deu certo eu me operar e eu estou assistindo aquelas novenas e usando água benta com fé. Pronto. Vamos rezar pelo milagre, né? Vamos rezar que vai acontecer. Amém? Vamos preparar para a oração, né? Agora vai ter um intervalozinho. Vocês entenderam tudo? 100%? Vocês querem ser retardados ainda? Diga para o seu irmão, não seja um retardado. Caminhe para a santidade. Se alimente mais. Pare de ser preguiçoso. Presunçoso. E dorminhoco na hora da pregação. Palmas para Jesus. Só desligar.